programa oficial do Goiás Esporte Clube. O futebol começou na minha vida assim como qualquer outro garoto, né? Assistindo, se dedicando e observando vários ídolos, né? E gostando no cotidiano, no dia a dia, e assim percebi que isso era um fato importante para me seguir na carreira no meio do futebol. O papel do coordenador técnico, geralmente as pessoas ficam na dúvida, né? Confundem um pouco essa função. Minha função é basicamente, a base é como se fosse uma escola, não tem muita diferença. Cada categoria seria uma sala, né? Cada sala tem seu professor, tem seu treinador, no caso da base, e assim como na escola tem um coordenador, né? Coordenador pedagógico, a minha função aqui é coordenador técnico, né? O que a base ensina é o futebol, a técnica do futebol. Então, assim como na escola tem um coordenador pedagógico, da parte da pedagogia, do ensino, na base tem um coordenador técnico, responsável por monitorar os treinamentos, jogos, acompanhar e auxiliar os professores de uma maneira geral, né, nas decisões, nas tomadas de decisões, que é o mais complicado no meio da categoria de base, né? Às vezes, tomar uma decisão correta para poder auxiliar, né, de uma maneira geral o clube, né, na formação dos jogadores e minimizar da melhor forma possível a possibilidade de erro. A gente tem uma avaliação que chama avaliação social, que qualquer pessoa pode fazer inscrição e tentar ser um jogador de futebol do Goiás Esporte Clube, né? Pode acessar o site do clube, né, goiasesporteclube.com.br, fazer sua inscrição, né, para avaliação, uma peneira, como se diz, né, e ser observado, né, pelos observadores técnicos do clube, que tem o departamento nosso de captação, que é responsável por essa função, né, de captar jogadores para a categoria de base. Então o atleta faz essa primeira avaliação, esse primeiro teste, né, e após ser aprovado, né, ele já ingressa a categoria de base, né, ele vem fazer parte do clube. E essa é a primeira etapa, né? Na base a gente inicia a partir do sub-15, né? A gente tem o sub-15, sub-17, 18 e 20. Então a porta de entrada para a base é o sub-15. Essa, digamos, é o nosso caçula, são os caçulas da base, né? Mas o atleta, às vezes, que queira, com menor idade, participar também, ele pode ingressar na escolinha e posteriormente ele faz a transição da escolinha para a base, né? Na base a gente tem toda uma filosofia, né, que foi implementada a partir da chegada do presidente Dr. João Bosco, em 2012, a gente criou uma filosofia do clube, né, que eu até ando com ela sempre na minha bolsa, já está um pouquinho desgastada, porque sempre que chega uma pessoa, algum treinador ou algum profissional novo para a categoria de base, ele recebe essa filosofia e já entende todo como funciona o processo de formação de atletas, né? Então ele recebe, lê essa filosofia e devolve para o clube, né? Não é uma coisa do profissional, é um padrão do clube, né? A gente chama ela metodologia científica de formação de atletas. Por que científica? Porque geralmente a gente busca minimizar ao máximo o erro, né? E a ciência, em cima de pesquisa, né, de coleta de dados, busca isso, fazer a forma mais exata possível. E é isso que a gente procura aqui na base, tentar minimizar ao máximo a possibilidade de errar na escolha do atleta, até porque nós temos uma torcida exigente, né? E a gente precisa de jogadores qualificados para conseguir atuar bem dentro do Serra Dourada, que não é fácil. Esse ano de 2013, né, a gente pode falar que é um ano que Deus abençoou bastante a base do Goiás. Lógico que tudo isso, né, vem de uma série de trabalhos que nós vemos executando, uma série de pesquisa, de coleta de dados, de monitoramento individual de atletas, de treinamento. Eu tenho no meu computador portátil aqui todos os treinamentos registrados, todos os treinamentos que foram executados no Goiás Esporte Clube de 2012 até esse ano de 2013, são cerca de quase 1000 treinamentos registrados, até porque os atletas do nível do Goiás Esporte Clube não pode ter qualquer tipo de treinamento, né? Eles precisam de um treinamento compatível com a qualidade técnica deles. Então a gente registra e cobra bastante isso das comissões técnicas, que eles executem esse treinamento de qualidade. E esse ano de 2013, a gente está considerando como um ano de muito sucesso, até porque em janeiro a gente conseguiu chegar na final da Copa São Paulo, que foi um feito, né, histórico para o clube,
clube já havia chegado numa semifinal, mas na final foi a primeira vez. E jogamos uma final de igual para igual contra o Santos, dentro do Pacaembu. E depois, posteriormente, conseguimos conquistar o Campeonato Goiano Sub-20, o Campeonato Goiano Sub-17, o Campeonato Goiano Sub-15 e conseguimos também da CBF um certificado, né, de clube formador de atletas, que é um certificado dado para poucos clubes no Brasil. E esse certificado dá garantias para o Goiás de não perder atletas, né, amadores para outros grandes clubes. As categorias de base conseguiu alguns atletas para ser convocados para a seleção, né, graças a alguns campeonatos que a gente se destacou fora do estado de Goiás, né, que geralmente sempre tem observadores técnicos nesses campeonatos fora do estado. E os atletas foram convocados, né, a gente teve o Eric convocado para a seleção Sub-20, né, após fazer um bom campeonato em São Paulo, uma boa Copa São Paulo, sendo artilheiro da Copa São Paulo. E o Richard, né, para a seleção brasileira Sub-15, após a gente fazer uma boa Copa Nike, né, em São Paulo também, para a categoria Sub-15. E agora, recentemente, o Lineker, né, após tanto uma Copa São Paulo de 2013 boa, como uma Taça BH boa, que ele teve uma excelente participação, né, enfrentou grandes equipes. E foi convocado para a seleção brasileira Sub-20 também. Então, só em 2013 a gente teve 3 atletas, 2 para Sub-20 e 1 para a seleção brasileira Sub-15. É só quem está no meio do futebol, trabalhando com os atletas, é que sabe a emoção de você ver o trabalho do garoto ali, iniciado aqui, né, debaixo de um sol quente, né, ralando, conseguir chegar a uma seleção brasileira. É uma sensação que a gente não consegue, eu não conseguiria explicar aqui em palavras para vocês, mas eu posso dizer assim que quando sai a convocação a gente vibra bastante, né? É um momento importante para a base, para toda a comunidade da base, né? E assim a gente se sente muito feliz e principalmente em ver o trabalho do atleta ser reconhecido e também do Goiás Esporte Clube. Assim como os atletas, né, têm os objetivos deles de crescer na carreira, eu também tenho meus objetivos. Logicamente, eu tento, né, crescer dentro do Goiás Esporte Clube, né, e não sei em funções ou coisa, mas logicamente chegar à equipe profissional, né, um dia poder trabalhar e poder ajudar o Goiás Esporte Clube também na parte da equipe profissional. É um prazer sempre falar com os verdadeiros donos, né, do Goiás Esporte Clube, que são os torcedores. A gente trabalha com muita dedicação, muita honestidade, né, e sempre tentando minimizar ao máximo a possibilidade de erro, para que o atleta chegue bem trabalhado na equipe profissional e esteja preparado para enfrentar essa exigente torcida que é a torcida do Goiás Esporte Clube. Olha, nosso grupo tá muito concentrado, né, nessas duas competições. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de extrema dificuldade, a gente precisa jogar com muita concentração, muito envolvimento todos os jogos, porque é um campeonato muito difícil, contra clubes que estão muito estruturados e principalmente assim, com grandes investimentos. E a Copa do Brasil, a gente está vivendo agora essa fase, né, com uma fase de mata-mata, mas já com esses clubes que participaram da Libertadores. E a nossa expectativa é que a gente possa avançar, né, nessa competição. Temos confrontos difíceis, mas a gente confia muito que o grupo possa dar uma resposta muito boa aí nessa sequência. O campeonato eu acho que valoriza muito a regularidade, né? Fazer bons jogos, fazer sequência de jogos de qualidade. Então a Copa ela necessita de boas atuações naquele confronto, né? Tem que estar muito bem naquele dia. E o Campeonato Brasileiro você já tem a capacidade de, às vezes, ir mal numa partida, mas já na sequência ir bem e recuperar. Então acho que é a grande diferença. É uma sequência de jogos enorme aí, muito desgastante. Então a gente quase que não treina, a gente só recupera esses atletas para o próximo confronto. Já os atletas que jogam menos, que não são relacionados e ficam no banco e têm a participação reduzida, esses sim nós estamos muito focados para que eles possam ter um bom ritmo de treinamento, para quando a gente necessitar nos jogos, eles possam entrar e entrar muito bem. A gente está muito focado no campeonato aqui, mas a gente está sempre em contato com a supervisão das categorias de base, com a coordenação das categorias de base, para buscarmos informações
sobre os atletas, agora com muita tranquilidade, sem forçar esses meninos, sem achar que esses meninos vão ser a nossa salvação nesse momento. Eu acho que tem que ser uma coisa bem natural para que eles possam, aos poucos, ir ganhando mais confiança, mais espaço e, naturalmente, se firmando na equipe profissional. Essa transição é o período mais complicado, né? Uma coisa é a categoria de base, uma coisa é o jogo, eu falo muito assim, o jogo dos meninos, e outra coisa é o jogo de adultos. O jogo profissional é um jogo muito diferente daquilo que é praticado nas categorias de base. É um jogo com um pouco mais de cadência, um pouco mais de valorização da posse de bola, é um jogo muito pensado. Então, assim, tem alguns detalhes que são bem diferentes. Alguns atletas não conseguem entender no primeiro instante como que funciona o jogo profissional, o jogo adulto. Com tranquilidade a gente vai colocando. O Lineker já é um jogador que a gente tem acompanhado há mais tempo, já participou de jogo lá no campeonato estadual com o time principal. A gente tem observado os treinamentos. Um jogador que tem demonstrado qualidade. No momento que a gente achar que é interessante, que é o momento dele, a gente vai proporcionar essa oportunidade, desde que ele possa merecê-la mesmo. Sou nutricionista do clube, trabalho aqui desde maio de 2012 como nutricionista que atenda o profissional. Então nós fazemos o planejamento da alimentação, montando os cardápios, a gente trabalha com a suplementação, consequentemente a alimentação talvez não seja como de uma pessoa comum, ou seja, que não pratica tanto esporte. Junto com a fisiologia, eles me passam também a necessidade em relação à adequação dos percentuais de gordura, pesos, né, ganho de massa muscular, e a gente então prioriza esses atletas que precisam então fazer esses ajustes de peso ou de ganhos também, então fazendo esse trabalho individualizado. A alimentação a gente trabalha para o esporte, o pré-competição, durante a competição e pós, que seria essa recuperação. Então, eu costumo dizer que o futebol brasileiro, pelo campeonato brasileiro ter jogos 2 vezes na semana e ser longo, ele é ingrato pra gente, porque eu tenho que preparar e recuperar esse atleta ao mesmo tempo. E tendo 2 jogos por semana, teoricamente é difícil. Então eu tenho que fazer isso quase que constante. Ele tem uma necessidade de nutrientes pré-competição e depois uma outra necessidade para repor essa perda que foi feita durante o evento esportivo. Gasto energético, hídrico, a própria inflamação muscular, que a gente tem que trabalhar para desinflamar, para repor tudo isso também. Os suplementos, existem muitas coisas, mas a gente tem que ser prático, né? Para o futebol, o que se tem se usado muito? Trabalhamos com proteínas, que a base de whey protein, que é para dar essa ganho de massa muscular ou evitar a perda dele também. Aporte de carboidrato, que é a base do atleta, ele precisa de energia e carboidrato. Fazemos reposições também de vitaminas e sais minerais que eles precisam, porque via alimentação às vezes não consegue a quantidade adequada pela intensidade de treino que ele tem, pelo gasto, né? Esse desgaste que ele faz. Então se repõe também. A própria reposição hídrica ou hidroeletrolítica também, à base de eletrólitos, é o que muitas vezes as pessoas veem quando está durante o jogo, o atleta corre ali na lateral e pega uma garrafinha e toma. Aquilo é um repositor hidroeletrolítico, porque ele perde eletrólitos durante o suor.
E a gente faz tudo isso dentro do clube, né? Em parceria com o Departamento de Preparação Física. Já esse tempo, há 13 anos dentro do clube, a gente vai aprendendo a lidar um pouco com o próprio atleta. No geral, o cardápio ele é básico para todos. Agora, claro que existem as particularidades. Nós temos atletas, às vezes, que precisam ganhar peso, né? E esse ganho a gente faz em cima da massa muscular, porque privilegia essa explosão, essa força, né? Para que ele melhore dentro de um peso melhor, mais sadio. E tem aquele que às vezes você tem que cuidar de peso, porque o atleta chegar no profissional sem vícios seria o correto. Então, você ter esses profissionais também na base, acho que é o sonho de todo clube. A gente tem que evitar a monotonia alimentar. Todo dia você comer a mesma coisa, você está com uma monotonia nutricional. Então, você colorir o prato, você comer 5 a 6 vezes ao dia, você mastigar bem, você evitar tomar líquido durante as refeições, ter moderação. Nós temos que saber comer. Comer de tudo, mas pouco, moderadamente. Eu vim parar no futebol, foi interessante. Eu sempre gostei de esporte, desde a minha graduação. E quando eu terminei a minha graduação, tive a oportunidade de fazer, então, a pós em nutrição esportiva. Eu nunca imaginei que ia trabalhar com futebol. Mandei currículo, me chamaram para conversar e estou aí há 13 anos, né, trabalhando no Goiás Esporte Clube. Que eu gosto muito, é um clube muito organizado, sou muito bem valorizada, o meu espaço é só meu, então me dou muito bem com todo mundo, com toda a comissão técnica, e isso é importante para o trabalho, né, ter esse profissionalismo e esse reconhecimento. E eu me sinto muito bem, porque eu sinto muito bem reconhecida aqui dentro. Meu maior sonho é ter um título brasileiro. Nós temos já os nossos regionais, nós já chegamos perto ali, né? Já fomos para a Libertadores, já tivemos um vice-campeonato na Sul-Americana, e acho que, como qualquer outro funcionário, o próprio atleta, sermos um campeão brasileiro, por que não, né? Vambora, vamos que vamos! Estamos tentando achar a galera aqui, que a galera chegou mais cedo. Então vamos tomar uma cervejinha aqui para dar mais sorte pro Verdão aí. Tem que chutar. Se não chutar, não faz o gol. Tem que chutar. Verdão! Então, o Goiás está correndo atrás do segundo gol para não ter disputa de pênalti, ficar tranquilo, porque senão no contra-ataque o Fluminense é muito perigoso, o Fred é matador, se não cuidar aí dá zica e o negócio não fica legal não. Vamos cuidar e vamos ter paciência. Vamos fechar com 2 a 0 e passar de fase e Goiás rumo à final aí da Copa do Brasil 2013. Cara, eu torço pro Goiás desde 1986, ou seja, quase 30 anos. Eu sou Goiás Esporte Clube, frequento Serra Dourada desde a mesma época. Então são quase 30 anos aí de Verdão no coração. Torço para o Goiás desde 1973. Minha paixão pelo Goiás começou, meu pai e meu irmão já frequentavam o estádio. Portanto, deve ter em torno de 40 anos. Desde 2003 eu venho praticamente todos os jogos aqui em Goiânia, acompanhando o Goiás. Torcer pro Goiás é a melhor coisa que tem. O Goiás pra mim é uma parte da minha vida, cara. Eu venho em todos os jogos. A minha paixão pelo Goiás começou quando eu mudei aqui para Goiânia. Minha paixão pelo Goiás começou pelo meu pai. Eu sou Goiás até morrer. Minha paixão pelo Goiás começou desde quando eu nasci e meu irmão foi me trazendo pro estádio até hoje. Minha história com o Verdão começou, eu era pequenininho, meu cunhado me trouxe para assistir. A maior alegria que o Goiás me deu foi ter os 2 campeonatos brasileiros.
Eu fiquei encantado, apaixonado, foi contra o Flamengo, a gente ganhou, daí então só alegria. Meu Verdão hoje ganhou, quero agradecer pelo meu Verdão hoje, que é capaz de tudo e eu sei disso. E eu também. Goiás, eu te amo! Meu único time, sou goianiense, sou Goiás. Quem é goiano tem que ser tradição e tem que torcer pro Goiás. Goiás é paixão, é meu neto, família toda é Goiás, velho. Moro em Formosa, sou engenheiro agrônomo e quando o Goiás vem jogar, quando é aqui no Serra Dourada, eu saio do interior para ver assistir o jogo. É uma grande paixão da minha vida, minha mulher e o Goiás. Desde que fundou o Goiás, eu sou Goiás. Esse último jogo dele com o Corinthians, né? Foi massa. Verdão, ó, coração, te amo. Goiás pra mim já é amor, né? História, descendência, então não tem história. Goiás já é a história da minha vida. Torcendo pro Verdão, nós de Goiás tem que torcer pro Goiás. Queria mandar um abraço pro Valdo, que é o melhor jogador do Brasil atualmente no futebol e ele merece na seleção. No Goiás, cresci e me formei. No Goiás eu aprendi a viver. Aprendi a ouvir e a respeitar. Aprendi a trabalhar em equipe. As jogadas que aprendi e os gols que marquei são grandes conquistas na minha carreira. Mais do que revelar grandes craques para o futebol brasileiro, a Escolinha do Goiás revela cidadãos para o mundo. Goiás, nosso clube, nosso estado. Torcedor Esmeraldino, que tá falando o Renan, queria pedir o apoio de vocês aí nesse Campeonato Brasileiro aí, vá ao estádio, mas sempre com muita paz aí, com muita alegria aí. Um abraço. Quero falar a todos os torcedores esmeraldinos e que vão pro estádio com paz, se beber, não dirigir. E assim, a paz é sempre importante. Eu mesmo costumo frisar, eu sou um jogador muito tranquilo e sempre eu valorizo as pessoas que trazem a paz. E assim eu quero pedir a todos os torcedores que vão ao estádio, vão para torcer pelo seu time e com amor, com carinho, nada de violência. Eu acho tão bacana quando eu vejo uma foto de uma torcida de um time e do outro abraçado, eu acho tão bacana. Eu gostaria de ver isso nos estádios. Grande abraço a todos. Torcedor, aqui é o Ramon, venha ao estádio torcer com a sua família, traz os seus amigos, familiares, filhos, vem torcer com paz, com bastante emoção. Apoia nós desde o início, que a gente vai dar bastante alegria para você e para sua família. Alô, torcedor do Goiás, aqui quem está falando é o Hugo. Espero que vocês venham nos prestigiar neste ano de 2013, em Serra Dourada, torcendo sem violência e que vocês possam ser o nosso 12º jogador. Grande abraço. Torcedores do Goiás, venham para o estádio, sem violência, traga a família, curtir um bom futebol e que todos venham prestigiar aí o nosso clube, né? Para dar muitas alegrias a todos os torcedores aí, com toda a ajuda de vocês. Um abraço. Valeu. Então, convidando nossos torcedores do Verdão, né, para ir ao estádio em paz, levar a família também para ajudar nosso Verdão e quem sabe Deus possa abençoar a gente e possa fazer um grande jogo e sair vitorioso também. Torcedor esmeraldino, participe com a gente mandando suas críticas ou sugestões para o e-mail contato@programagol.tv.